Imagine um viajante espacial à beira do universo com um telescópio que pode enxergar a própria estrutura da realidade. Quando você examina o céu, vê muitos sistemas estelares, cada um com um canvas único de planetas, luas e fenômenos cósmicos. A lente do seu telescópio foca em um sistema que é muito semelhante ao nosso sistema solar. Por um momento você sente uma sensação familiar, um déjà vu cósmico. Mas à medida que você aproxima a lente, as diferenças se tornam evidentes. Os planetas não estão onde deveriam estar, as luas são de mais ou de menos. E então, ao se deparar com mais um sistema, você de repente percebe que o que está vendo é uma anomalia cósmica na vastidão da Via Láctea. E se nós lhe disséssemos que nosso sistema solar, o bairro cósmico que chamamos de lar, é essa mesma anomalia? Apesar dos bilhões de estrelas em nossa galáxia, cada uma potencialmente contendo sua própria família de planetas, nosso sistema solar se destaca por sua singularidade. Pesquisas recentes e modelos matemáticos começaram a revelar as camadas desse mistério cósmico, revelando também verdades impressionantes. Esta não é apenas uma história de estrelas e planetas, mas uma história de boa sorte cósmica. Vamos explorar por que nosso sistema solar é uma raridade no universo. Antes, porém, de começarmos a nossa viagem pelo espaço cósmico, eu peço a você que se inscreva no canal, dê o seu like e ative as notificações para que possamos carimbar seu passaporte estelar com destino à nossa grande aventura de conhecimento. Nos anais da história humana, as estrelas sempre foram uma fonte de admiração e curiosidade. No entanto, nossa compreensão ao nosso cósmico passou por mudanças dramáticas ao longo dos anos. Nos tempos antigos, as pessoas predominantemente acreditavam no modelo geocêntrico que considerava a Terra como o centro do universo. Esse modelo foi amplamente adotado até o Renascimento, quando começou a enfrentar seus primeiros problemas sérios. Nicolau Copérnico virou o modelo geocêntrico de cabeça para baixo ao propor o modelo heliocêntrico, que colocava o Sol no centro. Essa foi uma mudança radical que lançou as bases para a astronomia moderna. Avançando para o século XX, encontramos figuras como Carl Sagan, que popularizou a ideia de que nosso sistema solar não é único, mas sim um de incontáveis outros. O trabalho de Sagan intitulou Um Senso de Humildade Cósmica, enfatizando que somos apenas um pálido ponto azul em um vasto oceano cósmico. Durante muitos anos, a comunidade científica operou sob o que poderíamos chamar de hipótese da comunalidade. Essa era a crença de que a arquitetura do nosso sistema solar era comum a toda a galáxia, uma crença apoiada pela falta de evidências contrárias. No entanto, o lançamento do telescópio Kepler marcou uma mudança de paradigma. Suas descobertas desafiaram a hipótese da comunalidade, revelando muitos sistemas estelares que desafiavam nossa compreensão tradicional. Assim, na encruzilhada da história e da descoberta, não podemos deixar de nos perguntar: nosso sistema solar é uma anomalia cósmica? A resposta a essa pergunta não apenas altera nossa compreensão histórica, mas nos empurra para uma nova era de exploração espacial e, como veremos a seguir, essa compreensão é mais fluida e emocionante do que jamais podíamos imaginar. Vamos começar examinando mais de perto esse guardião silencioso que revolucionou nossa compreensão do cosmos: o telescópio espacial Kepler. Lançado em 2009, essa maravilha da tecnologia moderna tinha uma missão principal: detectar planetas semelhantes à Terra orbitando em outras estrelas. A missão do Kepler foi revolucionária, pois visava responder à velha pergunta: estamos sozinhos no universo?
Para fazer isso, ele se concentrou em uma região específica de nossa galáxia, observando simultaneamente mais de 150 mil estrelas para detectar o escurecimento característico que ocorre quando um planeta passa na frente de sua estrela. Os dados enviados de volta pelo Kepler foram genuinamente revolucionários. Eles revelaram não apenas planetas individuais, mas sistemas planetários inteiros, muitos dos quais não eram comparáveis às nossas noções preconcebidas de como o sistema solar deveria ser. As descobertas do Kepler foram um alerta. Elas desafiaram a hipótese da comunalidade de longa data ao mostrar que nosso sistema solar pode não ser tão típico quanto pensávamos. A maioria dos sistemas planetários descobertos pelo Kepler não tinha nada em comum com o nosso. Uma das descobertas mais surpreendentes foi a raridade de sistemas como o nosso. De acordo com Kepler, configurações semelhantes ao sistema solar representam uma porcentagem ínfima dos sistemas planetários da galáxia. Embora a missão Kepler tenha terminado em 2018, seu legado continua. Ela abriu caminho para futuras missões como o TESS e o Telescópio Espacial James Webb, que visavam aprofundar ainda mais os mistérios do universo. Ao avançarmos nessa narrativa, lembre-se de que o telescópio Kepler não apenas leu livros didáticos, mas também as descobertas do Kepler mudaram profundamente nossa compreensão dos sistemas planetários, criando um cenário para descobertas subsequentes. O que agora sabemos é que o universo é uma grande tela de diversidade. Sistemas estelares, os blocos de construção das galáxias possuem muitas configurações, cada uma com seu próprio conjunto único de características. Vamos começar pelos tipos mais comuns, sistemas binários e triplos. Em um sistema binário, duas estrelas giram em torno de um centro comum de massa. De acordo com os cientistas, esse sistema representa uma parte significativa dos sistemas estelares conhecidos em nossa galáxia. Sistemas triplos são um nível mais alto em complexidade e têm 3 estrelas. Esses sistemas podem realizar danças orbitais complexas que são maravilhas da física gravitacional. No entanto, o universo não se limita a 3. Existem sistemas com múltiplos aglomerados estelares, planetas errantes que não orbitam nenhuma estrela e até sistemas com estrelas ejetadas devido às interações gravitacionais. Mas o que essa diversidade de sistemas significa para a nossa compreensão do universo? Quando incluímos nosso sistema solar nessa composição cósmica, ele se destaca como uma anomalia, ao contrário dos sistemas binários e triplos mais comuns. Nosso sistema solar é uma única estrela com um conjunto diversificado de planetas, satélites e corpos menores, como asteroides e cometas. De acordo com alguns relatos, sistemas de estrelas única como o nosso compõem uma porcentagem diminuta de sistemas planetários da galáxia. Em um universo repleto de diversidade, ocasionalmente encontramos algo estranhamente familiar. Uma dessas curiosidades cósmicas é o sistema estelar 55 Cancri, localizado a cerca de 41 mil anos-luz de distância na constelação de Câncer. À primeira vista, 55 Cancri parece ser um gêmeo cósmico do nosso sistema solar. Sua estrela principal, uma anã amarela muito semelhante ao nosso Sol, também possui uma família de pelo menos 5 planetas conhecidos, um dos quais é uma superterra localizada na zona habitável da estrela. A superterra, conhecida como 55 Cancri, é cerca de 8 vezes mais pesada do que a Terra e orbita sua estrela a uma distância que poderia, em teoria, permitir água líquida em sua superfície. Isso levou a especulações sobre possibilidades de vida. No entanto, numa inspeção mais atenta, as diferenças entre 55 Cancri e o nosso sistema solar tornam-se bastante evidentes. As órbitas de seus planetas são mais excêntricas e ele não tem um gigantesco gasoso como Júpiter, que desempenha um papel crucial na estabilidade de nosso sistema. 55 Cancri enfatiza a raridade de um sistema como o nosso. Mesmo este sistema aparentemente semelhante possui diferenças chaves que o destacam, tornando o nosso sistema solar um objeto cósmico ainda mais único. Na busca por entender a singularidade de nosso sistema solar, a matemática oferece uma linguagem que vai além da especulação. Um estudo recente realizado pelo pesquisador Lox Mishchan e colegas apresenta uma estrutura independente de modelo para caracterizar, quantificar e classificar a arquitetura dos sistemas planetários. Lox Mishchan, um astrofísico que fez significativas contribuições para o campo, enfatiza a necessidade de um modelo padrão de formação planetária.
Ele e seus colegas apresentaram uma nova estrutura matemática para quantificar as semelhanças entre os planetas e um sistema. Essa estrutura pode ajudar a descobrir padrões que são as regras gerais que governam o nascimento e o crescimento dos sistemas planetários. Mishram acredita que em alguns anos teremos algo como um modelo padrão de formação planetária que responderá como diferentes arquiteturas de sistemas planetários surgem. O estudo propõe categorizar a arquitetura dos sistemas planetários em 4 classes: semelhantes, mistos, anti-ordenados e ordenados. Jean Albert, outra figura-chave nesse estudo, explica que essa classificação é baseada na massa ou tamanho dos planetas e sua localização no sistema. Albert observa que essa base pode ser aplicada também a outras dimensões, como raio, densidade ou fração de água. Estudos mostram que tal arquitetura é o resultado mais comum da formação planetária. Esses sistemas frequentemente herdam sua arquitetura de massa da arquitetura de massa de seu núcleo, proporcionando uma forte ligação entre a estrutura interna de um planeta e a arquitetura de seu sistema. Curiosamente, sistemas anti-ordenados são esperados para serem ricos em chamados planetas molhados, enquanto a maioria dos sistemas de massa ordenada observada é esperada para ter planetas secos. Essa descoberta tem implicações para a busca por mundos habitáveis. O prisma matemático através do qual podemos observar o universo não apenas quantifica, mas também categoriza a surpreendente variedade de sistemas planetários. O Dr. Locke Mishram observa que sistemas planetários semelhantes são os mais comuns e compõem cerca de 8 em cada 10 sistemas planetários visíveis no céu noturno. Por outro lado, a arquitetura ordenada que inclui nosso sistema solar parece ser a mais rara. Então, onde se encaixa nosso sistema solar nessa estrutura matemática? O estudo não aborda essa questão diretamente, mas menciona que a arquitetura ordenada, a classe a qual nosso sistema solar pertence, é um resultado raro da formação planetária, encontrada em cerca de 1,5% dos desenhos em 1000 simulações, enfatizando ainda mais sua natureza excepcional. Mas quais condições dão origem a sistemas como o nosso? Todo sistema estelar começa sua vida em uma nuvem molecular, uma região densa e fria do espaço cheia de gás e poeira. Essas nuvens servem como feridas cósmicas, onde condições iniciais preparam o cenário para a formação de estrelas e planetas. O primeiro ato da formação de um sistema estelar é o colapso gravitacional. Quando os elementos de uma nuvem molecular são puxados junto pela gravidade, eles começam a se grudar e formam uma protostar, o precursor de uma estrela. Uma vez que a estrela nasce, o material restante ao seu redor começa a se aglomerar em planetas, um processo conhecido como acreção planetária. E é aí que a arquitetura do sistema estelar começa a tomar forma, influenciada por fatores como momento angular e composição elemental. Dadas as muitas maneiras em que essas condições iniciais podem ser alteradas, não é surpreendente que nosso sistema solar seja um resultado raro. As condições específicas na nuvem molecular que deram origem ao nosso sistema solar devem ter sido excepcionalmente únicas para resultar em uma arquitetura tão rara. De muitas maneiras, a formação de um sistema estelar é como uma loteria cósmica, governada tanto pelo acaso quanto pelas leis imutáveis da física. As chances de criar um sistema como o nosso são astronomicamente baixas, o que torna nossa existência ainda mais notável. A raridade de nosso sistema solar não nos torna apenas únicos, levanta também questões intrigantes sobre a busca por vidas extraterrestres. Se nosso tipo de sistema planetário é tão raro, o que isso significa para a probabilidade de encontrar vida em outros lugares do universo? Uma das questões mais permanentes na busca por vida extraterrestre é a questão da habitabilidade. As condições que tornam a Terra habitável são complexas e interrelacionadas. Se a arquitetura do nosso sistema solar é rara, então as condições específicas que levaram ao surgimento da vida na Terra
também herdaram essa raridade. A vida na Terra existe em uma variedade de ambientes extremos, desde lagos ácidos até as profundezas esmagadoras do oceano. A vida pode existir nas condições extremas encontradas em exoplanetas de diferentes tipos de sistemas planetários. O objetivo da busca por inteligência extraterrestre, ou SETI, é detectar sinais de outras civilizações. Se o nosso tipo de sistema planetário é raro, os tipos de planetas visados pelo SETI podem precisar ser reconsiderados. Poderia ser que estamos procurando nos lugares errados? O paradoxo da Fermi pergunta por que, dado o vasto número de estrelas e planetas no universo, ainda não encontramos evidências de vida extraterrestre. A raridade de nosso sistema solar acrescenta outra camada a esse paradoxo. Poderia ser que as condições para a vida inteligente sejam ainda mais raras do que pensávamos? Depois de estudar a história, mergulhar nas intricâncias matemáticas e ponderar as questões existenciais levantadas por nosso lugar único no universo, é hora de refletir sobre as profundas implicações da raridade do nosso sistema solar. A existência do nosso sistema solar é um delicado equilíbrio entre acaso e as leis imutáveis da física. É uma loteria cósmica na qual as chances são astronomicamente baixas e ainda assim, aqui estamos, ponderando nossa própria existência. Nossa própria existência está entrelaçada com o cosmos. Os elementos que compõem nossos corpos foram forjados no coração das estrelas, e as condições que levavam ao surgimento da vida na Terra são resultado da arquitetura única do nosso sistema solar. A busca por vida em outros lugares está longe de terminar. A raridade do nosso sistema solar complica essa busca, mas também alimenta nossa curiosidade. Ela nos compelia a olhar mais longe, a fazer perguntas mais profundas e a explorar os territórios inexplorados do nosso bairro cósmico. Nosso sistema solar pode ser uma raridade na grande tapeçaria do universo, mas é o ponto de partida para inúmeras aventuras que ainda estão por vir. Na vasta expansão do universo, entre as inúmeras estrelas que brilham no céu noturno, eventos celestiais de escala e poder inimagináveis acontecem. Eventos que eclipsam galáxias inteiras e reverberam por todo o universo. Hoje vamos mergulhar em um desses eventos, o cataclismo estelar conhecido como supernova. Desde civilizações antigas que viam esses eventos como presságios até astrônomos modernos que os estudam para entender o universo, as supernovas sempre nos fascinaram. Recentemente, a estrela Betelgeuse diminuiu dramaticamente, levando alguns cientistas a especular que ela pode em breve se transformar em uma supernova. Se isso acontecer, seria a supernova mais brilhante observada da Terra em mais de 400 anos. Hoje vamos embarcar em uma jornada para entender esses cataclismos estelares e seu impacto em nosso planeta e na história do nosso lugar no cosmos. Vamos mergulhar no fascinante mundo das supernovas. No grande teatro do cosmos, as estrelas são os protagonistas. Elas nascem, vivem e morrem, mas algumas estrelas têm um desempenho tão espetacular em seu ato final que ofuscam galáxias inteiras. Elas são as supernovas, a morte catastrófica das estrelas. Mas o que é uma supernova? Simplificando, uma supernova é uma explosão estelar poderosa e brilhante. Ela ocorre nas últimas fases de vida de uma estrela, quando a fusão nuclear em seu núcleo não consegue mais sustentar as camadas externas da estrela. Isso faz com que o núcleo colapse sob sua própria gravidade, levando a uma explosão violenta que pode obscurecer brevemente toda a galáxia. A energia liberada por uma supernova é tão enorme que equivale à energia que nosso Sol irradiaria durante toda a sua vida de 10 bilhões de anos. As supernovas não são apenas fenômenos cósmicos fascinantes, elas desempenham um papel crucial na formação do universo. Elas são responsáveis pela distribuição de elementos por todo o espaço, elementos necessários para a formação de planetas e da vida como a conhecemos. Na verdade, acredita-se que a maioria dos elementos mais pesados que o ferro, incluindo o ouro e a platina, foram formados por explosões de supernovas.
Portanto, ouro em suas joias, o ferro em seu sangue, o cálcio em seus ossos, todos esses elementos foram uma vez parte de uma estrela que teve sua vida cortada por uma explosão espetacular, muito antes de telescópios, sondas espaciais e astronomia moderna. Civilizações antigas já observavam as estrelas muito antes da ciência moderna. Elas notaram padrões, mapearam constelações e registraram eventos celestiais. Entre esses eventos estavam as súbitas aparições de novas estrelas, as quais agora sabemos que são supernovas. Uma das primeiras observações registradas de uma supernova foi feita por astrônomos chineses em 185 d.C. Eles descreveram uma estrela passageira que apareceu no céu, visível durante o dia por várias semanas e desapareceu após cerca de 8 meses. Agora sabemos que era uma supernova. Os seus remanescentes, conhecidos como RCW86, foram observados com telescópios modernos. Outra famosa supernova histórica é a SN 1054, nebulosa de Caranguejo, descoberta por astrônomos chineses e árabes em 1054. Essa estrela passageira era cerca de 4 vezes mais brilhante que Vênus e foi visível durante o dia por 23 dias. Os remanescentes da supernova são o que agora chamamos de nebulosa do Caranguejo. As observações antigas de supernovas tiveram um profundo efeito na forma como essas civilizações entendiam o cosmos. Elas desafiaram a ideia de um universo imutável, uma ideia prevalente em muitas culturas. Além disso, também foram utilizadas para previsões astrológicas e muitas vezes eram vistas como presságios. Hoje continuamos a estudar supernovas não como presságios, mas como oportunidades para aprender mais sobre o ciclo da vida das estrelas, a criação dos elementos e a história de nosso universo. Embora nossa compreensão do cosmos tenha crescido, essas explosões estelares continuam a nos fascinar com seu poder e mistério. Recentemente, a estrela Betelgeuse da constelação de Órion atraiu a atenção dos astrônomos. Betelgeuse, uma supergigante vermelha, está se aproximando do fim de sua vida e no final de 2019 começou a escurecer dramaticamente, levando alguns a especular que em breve poderia se tornar uma supernova. No entanto, desde então, retornou seu brilho normal. A explicação mais aceita para esse evento é que a estrela emitiu uma grande nuvem de poeira que obscureceu parte de sua luz e a tornou mais fraca em nossa perspectiva da Terra. Quando a nuvem de poeira se dispersou, o brilho de Betelgeuse retornou ao normal. Isso nos lembra que o universo não é um lugar estático, mas um lugar onde estrelas nascem, vivem e morrem de maneiras espetaculares. Cada estrela no céu noturno tem uma história para contar, uma história que começa muito antes de vermos sua luz. O ciclo de vida de uma estrela é uma jornada de transformação de uma simples nuvem de gás e poeira a um farol de luz que pode ofuscar uma galáxia. A jornada começa em uma nebulosa, uma enorme nuvem de gás e poeira. Dentro dessas crestes cósmicas, bolsões de gás e poeira começam a colapsar sob sua própria gravidade. Quando colapsam, eles aquecem e formam uma protostar. Ao longo de milhões de anos, a protostar continua a juntar massa de nebulosa ao seu redor. À medida que cresce, a pressão e a temperatura em seu núcleo aumentam. Quando a temperatura do núcleo atinge cerca de 27 milhões de graus Fahrenheit, a fusão nuclear começa. A protostar agora é uma estrela da sequência principal, assim como o nosso Sol. Uma estrela pode permanecer na sequência principal queimando hidrogênio em seu núcleo por bilhões de anos, mas eventualmente o combustível de hidrogênio se esgota. O que acontece a seguir depende da massa da estrela. Em estrelas do tamanho do nosso Sol, o núcleo encolhe e aquece, fazendo com que a camada externa se expanda. A estrela se torna uma gigante vermelha. Eventualmente, o núcleo colapsa e as camadas externas são expelidas, formando uma nebulosa planetária. Isso deixa uma anã branca, mas enquanto viajamos pelo espaço, descobrimos que nem todas as estrelas encontram seu fim na mesma maneira. Estrelas também podem se tornar supernovas. Seu tipo será amplamente determinado pela composição de massa de estrela original, enquanto também terá suas próprias características únicas. Por exemplo, a análise espectral de supernovas tipo 1 falta linhas de hidrogênio. O subtype mais famoso ocorre em um sistema estelar binário onde uma anã branca, o remanescente denso de uma estrela semelhante ao nosso Sol, suga material de sua estrela companheira. Uma vez que a anã branca atinge uma massa crítica, ela sofre uma explosão termonuclear resultando em uma supernova.
Por outro lado, as supernovas tipo IB e IC são consideradas resultado do colapso dos núcleos de estrelas massivas que perderam suas camadas externas. Agora vamos nos concentrar em um dos tipos mais comuns de supernovas que observamos, o tipo 2. Essas supernovas se originam de estrelas massivas muito maiores que o nosso Sol. Estrelas com pelo menos 8 vezes a massa do Sol podem passar por essa transformação dramática. Ao longo de suas vidas, essas estrelas massivas estão em uma batalha constante entre a gravidade puxando para dentro e a força da fusão empurrando para fora. Quando uma estrela esgota seu combustível nuclear, a gravidade vence a batalha. O núcleo da estrela colapsa sob sua enorme gravidade. Esse colapso do núcleo ocorre incrivelmente rápido, em apenas uma fração de segundo e leva a uma poderosa explosão. As camadas externas da estrela explodem de forma espetacular, ofuscando toda a galáxia por um breve período. O que resta da estrela pode formar uma densa estrela de nêutrons ou, se for massiva o suficiente, por um buraco negro. Mas o legado da estrela continua. A explosão dispersa os elementos formados durante a vida de estrela pelo espaço, semeando o cosmos com blocos de construção para novas estrelas, planetas e até mesmo vida. Quando uma estrela explode em supernova, não é apenas um espetáculo de luz, é um dos eventos mais energéticos do universo. A quantidade de energia liberada em uma explosão de supernova é tão enorme que equivale à energia que o Sol irradiaria durante toda a sua vida de 10 bilhões de anos. Mas para onde vai toda essa energia? A maior parte é levada por neutrinos. Essas pequenas partículas, quase sem massa, são produzidas em grandes quantidades durante uma supernova. Elas viajam quase à velocidade da luz, levando cerca de 99% da energia da explosão com elas. O restante da energia é liberado na forma de luz e outras formas de radiação eletromagnética. Isso inclui raios gamas, a forma mais energética de luz, e raios X, que são menos energéticos, mas ainda assim muito mais poderosos que a luz que vemos. A luz visível de uma supernova é tão brilhante que pode brevemente ofuscar toda a galáxia. Essa luz pode ser vista a grandes distâncias, tornando as supernovas importantes faróis cósmicos para os astrônomos. Embora as supernovas sejam interessantes de observar, elas também podem representar um perigo em potencial. A enorme energia e radiação liberadas em uma explosão de supernova podem ter consequências significativas, principalmente se a supernova estiver próxima o suficiente da Terra. Uma das principais causas de preocupação é o impacto na camada de ozônio do nosso planeta. A camada de ozônio atua como o protetor solar da Terra, protegendo a vida da radiação ultravioleta prejudicial do Sol. Mas um intenso surto de raios gama de uma supernova próxima poderia destruir a camada de ozônio, aumentando a quantidade de radiação UV que chega à superfície da Terra. Esse aumento da radiação UV pode ter efeitos prejudiciais na biosfera da Terra, levando a taxas de câncer de pele mais altas em humanos e outros animais e interrompendo a fotossíntese nas plantas, afetando potencialmente todo o ecossistema. Além dos raios gamas, a supernova também emite uma corrente de raios cósmicos de alta energia. Essas partículas podem causar ainda mais danos à camada de ozônio, assim como criar correntes de partículas secundárias na atmosfera da Terra, que aumentaria a dose de radiação. Em nosso estudo sobre os perigos representados pelas supernovas, há outro aspecto interessante a ser considerado: as ondas gravitacionais. Essas são ondulações na estrutura do espaço-tempo causadas por alguns dos processos mais violentos e energéticos do universo. Albert Einstein previu a existência de ondas gravitacionais em 1916, em sua teoria geral da relatividade. A matemática de Einstein mostrou que objetos massivos e acelerados, como uma estrela de nêutron ou um buraco negro orbitando um ou outro, colapsariam o espaço-tempo de tal maneira que ondas de distorção espacial emanariam da fonte. Supernovas, com sua incrível massa e energia explosiva, são as primeiras candidatas a criar tais ondas. Quando uma estrela massiva colapsa e explode, a assimetria da explosão pode potencialmente criar ondas gravitacionais
gravitacionais que se propagarão pelo espaço. Essas ondas serão incrivelmente fracas quando chegarem a nós e não representarão perigo para a Terra, mas nos oferecem uma nova maneira de estudar o universo. Os cientistas já começaram a detectar essas ondas com instrumentos incrivelmente sensíveis, abrindo uma nova era da astronomia de ondas gravitacionais. Felizmente, a probabilidade de uma supernova explodir perto o suficiente para afetar a Terra é bastante pequena, mas entender esses perigos potenciais é crucial. É um lembrete de nossa conexão com o cosmos e de como eventos que ocorrem a anos-luz de distância podem ter consequências bem aqui em nosso planeta natal. Como vimos, as explosões de supernovas são eventos poderosos que podem ter consequências de longo alcance. Mas você já imaginou que as supernovas podem ter desempenhado um papel na formação da história da Terra? Os cientistas encontraram evidências de supernovas passadas na forma de ferro 60, um isótopo radioativo em antigas camadas geológicas e núcleos de gelo antártico. O ferro 60 não é produzido naturalmente na Terra, mas é criado por supernovas, sugerindo que nosso planeta estava pontilhado pelos remanescentes dessas explosões estelares. Um evento notável é a supernova de Pinus, que explodiu há cerca de 2,7 milhões de anos. Alguns cientistas especulam que essa supernova pode ter afetado o clima da Terra durante a Idade do Gelo, contribuindo para um período de resfriamento. Há também uma teoria de que podem estar associadas a extinções em massa. A ideia é que raios cósmicos da supernova mais próxima poderiam danificar a camada de ozônio, resultando em um aumento de radiação ultravioleta na superfície da Terra, prejudicando a vida, especialmente organismos oceânicos rasos. Embora essas teorias ainda estejam sendo estudadas e debatidas, elas ressaltam o impacto potencial de eventos cósmicos distantes em nosso planeta natal. É um lembrete de que fazemos parte de um universo dinâmico e interconectado. Quando olhamos para o espaço, não estamos apenas olhando para o passado, mas também para o futuro. Estrelas continuarão a nascer, viver e morrer, e algumas delas terminarão suas vidas como supernovas. Mas o que o futuro reserva para supernovas em nossa galáxia? Astrônomos estimam que uma explosão de supernova na Via Láctea ocorre em média cerca de uma vez a cada 50 anos. No entanto, a maioria dessas supernovas não é visível da Terra, pois poeira e gás bloqueiam a visão direta. A última supernova visível a olho nu em nossa galáxia foi há mais de 400 anos, observada pelo famoso astrônomo Johann Kepler. Mas tenha certeza, os astrônomos estão de olho atento a candidatas à supernova. Essas incluem estrelas como Betelgeuse na constelação de Órion e Eta Carinae na constelação de Carina. Ambas são estrelas massivas que apresentam comportamentos incomuns, levando os astrônomos a especular que poderiam se tornar supernovas em um futuro relativamente próximo. Em uma escala de tempo astronômica, um estudo recente trouxe novas luzes sobre o comportamento misterioso daquela gigante celeste Betelgeuse. Essa estrela, conhecida por suas variações semi-regulares de brilho, tem sido objeto de intenso escrutínio científico. No contexto de uma estrela como Betelgeuse, essas mudanças são visíveis no brilho ou na intensidade da luz. A estrela não segue um ciclo rigoroso de aumento e diminuição de brilho, mas oscila de maneira previsível, mas não totalmente regular. Pesquisadores identificaram 4 períodos diferentes nas variações de Betelgeuse: 220, 420, 230 e 185 dias. Eles sugerem que esses períodos correspondem aos padrões de pulsação da estrela, em particular o modo radial principal e os primeiros segundos e terceiros harmônicos. Essa análise de pulsação, que intera entre pulsação e convecção, sugere que Betelgeuse está na fase final da combustão de carbono em seu núcleo. O estudo também analisa o evento anteriormente mencionado, conhecido como atenuamento grande, que fez o brilho de Betelgeuse diminuir significativamente de dezembro de 2019 a fevereiro de 2020. Pesquisadores especulam que durante esse período a temperatura efetiva de Betelgeuse caiu cerca de 100 K, o que pode ter resultado em significativa ejeção de massa da estrela. Esse evento desencadeou uma enxurrada de observações e análises com o objetivo de decifrar os segredos dessa estrela distante.
As descobertas dos pesquisadores levam a uma conclusão empolgante. Betelgeuse poderia ser a próxima estrela na galáxia a se tornar supernova. Dada a atual fase de combustão tardia de carbono em seu núcleo, sua alta luminosidade e suas variações complexas, Betelgeuse é uma candidata principal a participar desse emocionante evento cósmico. O estudo também observa que a alta taxa de rotação da estrela como uma supergigante vermelha gerou discussões sobre sua evolução, incluindo a possibilidade de fusões passadas em outra estrela como fonte de momento angular. No entanto, é importante notar que prever exatamente quando uma estrela se tornará uma supernova é extremamente difícil, pois depende de muitos fatores que não são totalmente compreendidos. Mesmo que uma estrela apresente indícios de que pode se tornar uma supernova, pode levar milhares ou até milhões de anos até que realmente aconteça. Mas tenha certeza, quando isso acontecer, será um grande espetáculo. O estudo das supernovas é crucial para nossa compreensão do universo. Esses cataclismos estelares não são apenas pontos finais, mas também começos, saturando o cosmos com os elementos necessários para novas estrelas, planetas e possivelmente vida. À medida que viajamos pelo cosmos, somos constantemente lembrados da grandeza e do mistério do universo. As supernovas são um testemunho de ciclo de vida das estrelas, da criação de elementos e da interconexão do cosmos. Estudamos seus tipos, os perigos que representam seu impacto na história da Terra e o que o futuro pode reservar. Estes eventos celestiais são destrutivos, quanto criativos, semeiam o universo com os elementos necessários para novas estrelas, planetas e possivelmente vida. Estudar supernovas não é apenas sobre entender os acontecimentos espetaculares, mas também sobre compreender nosso lugar no universo. Elas nos lembram que somos feitos de poeiras de estrelas, que fazemos parte desse vasto cosmos dinâmico e em constante evolução. Em 2021, o telescópio espacial James Webb foi lançado de Kourou, na França, para estudar no ponto L2 os corpos cósmicos e as galáxias distantes ao nosso redor, o que pode nos ajudar a aprender mais sobre o nascimento do universo. Equipado com grandes espelhos e instrumentos revolucionários, o James Webb conseguiu fazer várias descobertas importantes para o mundo científico em apenas um ano de missão, incluindo processos cósmicos complexos como formação de estrelas e suas mortes. Hoje você aprenderá sobre as descobertas mais notáveis do James Webb até agora, desde a primeira imagem detalhada de um aglomerado de galáxias até um novo exoplaneta. Uma das primeiras imagens do James Webb foi do aglomerado de galáxias SMACS 0723, a 4 bilhões de anos-luz da Terra. Não foi uma descoberta nova, o aglomerado foi inicialmente explorado pelo Hubble. No entanto, graças às suas câmeras, o James Webb conseguiu fornecer uma imagem muito detalhada, revelando aos cientistas centenas de pequenas galáxias anteriormente não vistas. De maneira interessante, o Webb fez essa imagem em apenas 12 horas, enquanto teria levado várias semanas para o Hubble conseguir captar. As fotos do James Webb permitirão que os cientistas estudem galáxias jovens antes de elas se fundirem em galáxias espirais maiores. Um estudo liderado por Rohan Nall, da Universidade de Harvard, indica que algumas galáxias lá podem ter se formado em apenas 300 milhões de anos após o Big Bang. Além disso, os cientistas notaram galáxias alongadas que também aparecem simultaneamente em diferentes lugares. De acordo com a pesquisa do astrônomo Máximo Pascal, a causa do alongamento pode ser a gravidade do aglomerado de galáxias que distorceu a luz, fazendo com que as galáxias aparecessem em lugares diferentes. O cientista também observou o alongamento do SMACS 0723. Isso pode ser causado pela colisão com, presumivelmente, outro aglomerado de galáxias. A próxima imagem importante do Webb foi de uma rara galáxia em anel, a galáxia rodante, a 500 milhões de anos-luz de distância. Foi descoberta em 1941, mas uma imagem detalhada só foi obtida agora. Sua aparência estranha, lembrando uma roda de carroça com um círculo no centro e raios divergentes, provavelmente se formou como consequência de uma colisão em alta velocidade entre duas galáxias há mais de 400 milhões de anos. Portanto, é provável que a galáxia rodante se parecesse exatamente como nossa Via Láctea antes da colisão.
Além disso, James Webb descobriu que o núcleo da roda contém uma grande quantidade de poeira quente e que as regiões mais brilhantes emanando no centro contêm muitas estrelas jovens. Ou seja, à medida que a galáxia se expande, ela empurra poeira e gás para fora, formando estrelas. A galáxia rodante ainda está se transformando após a colisão. Então, observações adicionais do Webb podem revelar mais mistérios dessa galáxia e também olhar para o processo de formação de estrelas. Em julho de 2022, o James Webb capturou os últimos momentos de uma estrela moribunda que vinha emitindo gás e poeira por vários milênios, formando a nebulosa do Anel Sul. Essa nebulosa, situada a apenas 2.000 anos-luz de distância, também foi explorada pelo Hubble, mas ele capturou apenas uma estrela muito brilhante no limite. À medida que a emissão continuava, a estrela, que era 3 vezes o tamanho do Sol, encolheu significativamente, se transformando em uma anã branca. Por causa disso, a estrela não pôde brilhar intensamente. Os cientistas concluíram então que todo o material expelido pela estrela deve ter formado um disco de poeira que teria brilhado ao ser aquecido. Tal disco de poeira poderia ter se formado a partir de outra estrela. Além disso, James Webb notou uma peculiaridade. A nebulosa possui linhas ao longo de suas bordas. É improvável que a própria anã pudesse criar tais padrões. Assim, a professora de astrofísica da Universidade de McGill, Arola DeMarco, acredita que a anã branca pode ter várias estrelas companheiras que espalharam todo o material e criaram um disco ao redor da estrela central. Finalmente, o James Webb confirmou que há uma segunda estrela jovem próxima da anã, embora nenhuma outra estrela seja visível. Os cientistas estimam que elas são muito tênues, ou já foram absorvidas pela estrela central. Portanto, um estudo do James Webb ajudará os cientistas a aprender não apenas mais sobre essa associação de estrelas, mas também a estudar a composição química do material ejetado. Além da morte da estrela, o James Webb conseguiu capturar seu nascimento. O James Webb teve sucesso ao capturar as nuvens brilhantes emitidas pela estrela recém-formada L1527, a uma distância de cerca de 460 anos-luz. A estrela emite camadas de poeira e gás em diferentes direções, fazendo com que a aparência dessa nebulosa se assemelhe a uma ampulheta. A cor das nuvens é determinada pela espessura da poeira, um tom laranja onde a poeira é mais densa e vice-versa. Quanto mais fina a camada, mais azul seria a cor. Os cientistas estimam que essa estrela tem apenas 100.000 anos. Quando uma estrela é formada, é em cerca de 10 milhões de anos ou mais. Além disso, pesquisadores da NASA acreditam que a L1527 já está se aproximando da geração de sua energia através da fusão nuclear. Então, em breve, poderá acender uma escala cósmica. Além disso, a linha quase invisível que atravessa as nuvens é um disco protoplanetário e tem o tamanho de nosso sistema solar. Portanto, é provável que planetas possam se formar ao redor da L1527, assim como em nosso sistema. Isso, por sua vez, não apenas permitirá que observemos como o sistema solar era quando se formou, mas também consideremos esses exoplanetas como possivelmente habitados. O James Webb está agora com suas lentes voltadas para o pequeno Ceres. Ceres foi descoberto pela primeira vez em 1801 pelo astrônomo Giuseppe Piazzi. Inicialmente, os cientistas presumiram que Ceres era um cometa, mas devido ao seu movimento lento e uniforme como um planeta, ele revisou seus cálculos e continuou suas observações. Mesmo para as pesquisas do astrônomo, teóricos bem conhecidos como Johannes Lambert sugeriram que deveria haver outro planeta na lacuna ou no cinturão de asteroides entre Marte e Júpiter, dada sua largura. Piazzi parou de trabalhar em sua descoberta mais significativa devido a problemas de saúde, mas suas tentativas de explorar o distante e escuro planeta e calcular sua órbita não caíram no esquecimento. O matemático Friedrich Gauss, aproveitando os dados limitados que Piazzi conseguiu coletar, foi capaz de calcular a órbita aproximada de Ceres. Em particular, outros astrônomos como William Herschel até foram capazes de calcular seu diâmetro, mas estava muito longe da realidade. Os pesquisadores descobriram que o tamanho do planeta era apenas 160 milhas, mas de fato, segundo observações modernas, o diâmetro de Ceres é 584 milhas.
Giuseppe Piazzi considerava o objeto que descobriu um planeta e, no entanto, por 3 séculos, Ceres foi considerado pela comunidade científica em geral como um asteroide. Somente em 2006, a União Astronômica Internacional finalmente reconheceu Ceres como um planeta anão junto com Plutão. A descoberta de Ceres não poderia deixar de marcar a astronomia moderna. Graças ao pequeno planeta, os cientistas aprofundaram seu conhecimento de como o sistema solar foi formado e como os planetas se formaram pela primeira vez. Assim, podemos observar o embrião de um planeta ou um planeta não tão perto. Ceres expandiu tudo que sabemos sobre corpos cósmicos por sua existência, formando, na verdade, um novo tipo de planeta, um planeta anão. Devido às dificuldades de estudar um planeta apagado e aparentemente morto, os cientistas consideraram-no apenas um grande corpo no cinturão de asteroides. Sua massa representa cerca de 25% de todos os objetos no cinturão, mas mesmo assim até o planeta anão Plutão é 14 vezes mais massivo do que Ceres. Em particular, parece que devido ao efeito gravitacional de Júpiter, o pequeno planeta não conseguiu se formar completamente. Ele está em uma fase embrionária, sem oportunidade de ganhar massa dos asteroides que o cercam. Levam 4,6 anos terrestres para Ceres completar uma órbita completa ao redor do Sol, mas sua rotação em seu eixo dura apenas 9 horas, tornando seu dia um dos mais curtos do sistema solar. De maneira interessante, a inclinação do eixo não é visível para o planeta. Pode-se supor que o planeta poderia ter sobrevivido a uma colisão com outro objeto massivo que teria rompido um grande pedaço dele. Mas a explicação para esse fenômeno estranho é diferente, mas não menos surpreendente. Em 2015, a espaçonave Dall partiu em uma expedição para Ceres. Os dados coletados pela Dall mostraram um resultado bastante inesperado. Tendo feito um mapa completo da superfície do planeta anão, os cientistas concluíram que sua superfície consiste em uma mistura de gelo e minerais, como argila e carbonatos. Portanto, embora seja semelhante à Terra, sua densidade é várias vezes menor. Estudando a superfície suave das crateras e os muito incomuns pontos brilhantes em seus fundos, os padrões de sulcos na superfície, os cientistas chegaram à conclusão final de que Ceres é geologicamente ativo. O que torna sua superfície gelada jovem repetidamente são os criovulcões. Ceres pode consistir em 25% de água. Essa água flui para a superfície do planeta, preenchendo crateras profundas como criolavas. Astrônomos notaram que pela superfície do planeta é possível ver rochas e cânions com falhas, o que pode também indicar atividade geológica, além de várias dezenas de criovulcões, sendo o mais alto deles o inativo Ahuna, que possui 4 milhas de altura. Ahuna, surpreendentemente, é um vulcão relativamente jovem, tendo se formado há cerca de 1 bilhão de anos, o que significa que até recentemente Ceres teve calor suficiente para formar tal objeto geológico. Um estudo de cientistas liderados pela paleontóloga Maria Cristina de Santis encontrou indícios de que alguns vulcões poderiam ser ainda ativos, levando em conta a trilha brilhante que voltaremos a discutir mais tarde. A atividade desses vulcões é importante não apenas para a superfície do planeta, mas também para sua atmosfera. Graças às erupções ou degasificação, a atmosfera pode se saturar e reter mais ou menos calor. No entanto, Ceres não é um caso simples. Sua gravidade não é forte o suficiente para manter uma atmosfera permanente densa. Em vez disso, a atmosfera de Ceres é variável, o que significa que às vezes aparece e depois desaparece. Isso se deve à atividade solar. Quando o Sol aquece o gelo muito rapidamente, ele sublima, formando uma exosfera temporária, que desaparece após algumas semanas. Atualmente, cientistas que trabalham no telescópio Very Large do Observatório Europeu do Sul não veem indícios de recuperação atmosférica. Em breve, a cratera Otar, de 57 milhas, atraiu outra atenção séria, pois foi formada há 20 milhões de anos após uma provável colisão com um objeto muito massivo. Após o impacto, a crosta de Ceres se quebrou, liberando muita água,
água, que formou longos sulcos e padrões. A água também lavou a argila, formando minerais ricos em magnésio e amônio, conhecidos como fosfosilicatos, que chegaram à superfície juntamente com um mineral marinho incomum chamado hidrólico, que foi encontrado apenas na Terra. Isso nos leva a outra descoberta interessante. Ceres pode ser um mundo oceânico. Sob a superfície gelada do planeta anão pode haver um oceano líquido profundo subsuperficial, mas isso foi no passado distante. Apenas futuras missões e amostras de solo poderão determinar se Ceres é habitável. Em mais de 10 anos, os astrônomos da NASA planejam enviar uma nova expedição a Ceres para coletar uma amostra da superfície do planeta. A pesquisadora, doutora Julie Castillo, afirma que a proximidade e a baixa gravidade do planeta permitirão que eles retornem as amostras a um custo relativamente baixo. A doutora está confiante de que haverá matéria orgânica em Ceres que nos dará mais esperança do que podemos finalmente descobrir se estamos sozinhos, pelo menos no sistema solar. Ceres é um laboratório natural ideal que oferece aos cientistas inúmeras oportunidades para explorar a história do nosso sistema solar e a origem da vida em condições difíceis. Um objeto tão intrigante quanto o planeta anão Ceres é de importância quase sem precedentes no estudo da evolução planetária, e o estudo de suas características geológicas permitirá modelar todo o ciclo de formação de planetas. Pesquisas futuras podem ser cruciais e um avanço para toda a cosmologia. Hipoteticamente, Ceres poderia se tornar um dos primeiros planetas onde a humanidade descobrirá nova vida. Talvez este pequeno e discreto planeta anão também atraia a atenção dos cientistas para dezenas de outros mundos oceânicos gelados similares, que também possuem muitos segredos.